hoje eu vou falar sobre o lobo, né? São 4 perfis, tá? É o gato, o lobo, o tubarão e a águia, né? Basicamente, o lobo, ele é o oposto da águia e o gato é o oposto do tubarão, né? Então, esses perfis comportamental todos nós temos, como falei, e é muito importante que a gente se conheça e também conheça o outro, né? Acho que conhecimento é poder, né? Então, é muito importante você conhecer as pessoas que estão ao seu lado, no trabalho principalmente, né? Para que você tenha um convívio melhor, consiga se articular melhor, consiga, sei lá, delegar melhor, consiga receber melhor. Enfim, isso é muito importante. Então, assim, o lobo, ele é um perfil que faz certo, né? Por assim dizer. É o tipo de pessoa que é muito processo, né? É muito verdadeiro, é aquela pessoa estrategista, são aquelas pessoas planejadoras, né? São aquelas pessoas analíticas, né? Então, assim, você vai ver que um gato, uma pessoa que é gato, ou desculpa, que é lobo, ela vai ter o seu guarda-roupa muito bem organizado, separado por bermuda, camisa, o que seja. Então, ele vai deixar muito organizado o seu ambiente, seja no trabalho, seja em casa. É aquela pessoa, por exemplo, você está ali lavando louça, ela vai lavar primeiro os pratos, depois lavar as panelas, depois as tampas, depois os copos, deixa sempre organizado, né? É aquela pessoa que, assim, pessoas vamos fazer um churrasco. Aí o lobo diz assim: ah, então vamos, peraí, vamos organizar a coisa. Quantas pessoas vão vir? O que vai ser? O que cada um vai contribuir? Né? Que horas vai ser? Quem vai receber? Onde vai ser? Então, o lobo ele é muito preocupado com isso. Aquela pessoa que organiza muito bem o seu dia a dia, né? Então, assim, se você quer que a coisa saia perfeita, saia bem feita, dê o trabalho na mão de um lobo, né? Então, assim, ISO, manuais, esse tipo de coisa foi desenvolvido com certeza por lobos, por pessoas lobos. Que é aquela pessoa que, por exemplo, quando elas costumam acabar as coisas, né? Diferentemente do que vocês vão ver mais para frente, a águia ela começa, geralmente começa muito, mas não termina muitas coisas. O lobo não. Ele, quando começa, por mais. Vou dar um exemplo para vocês. Se ele está lendo um livro, né? E aí ele não gosta do início do livro, não gostou do primeiro, do segundo capítulo, mas como ele acha certo terminar o livro, ele vai terminar por mais que ele não goste, né? Então, isso é uma característica do lobo, entendeu? Então, assim, ele é aquela pessoa que é muito controle, muito sistema. São aquelas pessoas que, no mês, quanto é que eu gasto? Gasto X. Tudo que ele gasta, ele vai anotando. Quanto que eu ganho é isso? Então, para eu gastar isso, eu tenho isso. No mês eu tenho X reais para gastar, então eu vou gastar esses X reais, né? Então, assim, eles são muito leais, muito verdadeiros, né? O que mais que eu posso dizer? Tem muito equilíbrio, né? Eles têm muito equilíbrio no dia a dia, tanto em casa como no trabalho, né? São pessoas que realmente vestem a camisa da empresa e fazem valer o que é para ser feito, né? Ou seja, é aquela coisa, se tem algo para fazer que tem uma regra, por que não fazer da forma correta? Entendeu? Dificilmente eles são transgressores, são aquelas pessoas que atrasam, porque eles são muito pontuais. Se o trabalho eles têm que chegar 8 horas, eles vão chegar no horário, um pouco antes. Eles detestam atraso, né? Diferentemente da águia, né? A águia é um pouco avoada, vamos dizer assim. Mas o lobo não. A pessoa que é lobo, ele é estritamente pontual.
né? Ele consegue se organizar de uma forma que você vai ver, por exemplo, na mesa dele, de trabalho, ou o que quer que seja que ele faça, ou ela faça. Você vai ver muito organizado, né? Você vai ver, se ele tiver uma mesa de trabalho, vai ter o computador organizado, um caderno de um lado, tudo bem perfeito. Por exemplo, se ele vai na casa de alguém, né, na casa de um parente, de um amigo, ou onde quer que seja, ele olha para a parede e vê um quadro, por exemplo, que está um pouco torto. Ele fica olhando. Não é toque, sabe? Mas assim, ele olha, observa e diz, não, isso aqui está torto. Enquanto ele não vai lá e ajeita, ou então fala, ó, ali precisa dar uma calibrada para cá ou para lá. Ele não sossega, né? Então, é aquela pessoa que está olhando e gosta de ver as coisas organizadas, né? Da melhor forma. É muito interessante porque, assim, quando você trabalha ou em casa mesmo, você vê, por exemplo, homem geralmente, deixa a toalha em qualquer canto e tal. Quando você vê que o homem não deixa organizado, tomou banho, vai lá no varal, deixa organizadinho. Ou então, se ele deixa ali em cima da cama, a mulher vai lá, não sei o que e tal, tá errado. Organiza, pega, e não só manda o cara, mas chega lá, pega, organiza, deixa tudo bonitinho. Aquela pessoa que levanta da cama e organiza a cama, entendeu? É aquela pessoa que por exemplo, sentou à mesa, ele teve que puxar a cadeira e quando saiu, ele afastou a cadeira naturalmente. Então, quando ele sair, ele vai deixar a cadeira exatamente como estava, se estivesse organizado. Se não estiver, ele vai organizar, porque para ele a organização é tudo, entendeu? Que mais? Como eu falei. Então, assim, tem alguns aspectos que vocês que já trabalharam, ou vocês mesmo no cotidiano de casa, vocês vão perceber que a pessoa que é gata, ela é o seguinte, ela tem a dificuldade de mudanças. Por exemplo, como ele tem muita rotina, se ele está fazendo algo que de repente muda abruptamente, ele vai ter uma dificuldade de ter essa mudança, né? Então, ele tem muita dificuldade nisso. Se, por exemplo, meu trabalho é fazer isso todo dia. Passou um tempo, de repente, o chefe dele muda, seu trabalho não vai ser mais esse, por isso, por isso, por isso. A empresa entendeu que da melhor forma é assim. Então, assim, ele não vai gostar. Ele é muito resistente às mudanças, né? Isso é um ponto que é importante ser visto pela pessoa que é lobo para que minimize isso, né? Justamente por ele ser muito organizado, muito metódico, muito processo. Quando a coisa muda, isso quebra, né? Na visão dele, quebra o que é o correto, que é o ponto de vista dele. Então, até ele se adaptar novamente, é dificultoso. Mas quando ele se adapta, e aí ele está naquele processo, depois muda de novo, ele sempre resiste, né, às mudanças. Então, assim, o perfil comportamental é muito importante, porque a partir do momento que você se conhece e conhece as outras pessoas melhor, a cada dia você busca conhecer um pouco mais, isso invariavelmente vai ser importante para o seu dia a dia, seja no seu cotidiano em casa, particular, ou seja no seu cotidiano no trabalho. Porque você concorda que, por exemplo, o meu setor tem vários tipos de pessoas que são gatos, são lobos, são tubarão. A partir do momento que eu as conheço, eu sei lidar com essas pessoas. Se eu sou um lobo e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo lobo, então basicamente ela vai ter um perfil parecido com o meu. Então, eu já sei como aquela pessoa gosta de trabalhar, como ela gosta de se comportar, né? Então isso fica mais fácil. A partir do momento que você conhece, fica mais fácil você lidar com as pessoas. E aí evitar conflitos, brigas e por aí vai. Porque às vezes a gente acha que a pessoa faz, mas é o perfil dela, né? Não é que ela é uma pessoa má ou não quer fazer, mas ela tem
uma metodologia, tem um processo de fazer que você não gosta, vai entender que ela tem um perfil desse, é gato, lobo. A partir do momento que você conhece, você começa a entender e, de certa forma, não é aceitar, mas conviver com as pessoas da melhor forma, entendeu? Então, assim, coloquei aqui, eu sempre falo, né, uns pontos que eu gosto de falar, que eu anotei. Então, o comportamento dele, o comportamento do lobo. O que eu botei aqui, ó? Fazer certo. Então, resumindo de tudo que eu falei em comportamento, ele gosta de fazer a coisa certa. Como eu disse antes, dificilmente ele vai transgredir. Dá um exemplo que eu já dei aqui simples. Se ele tem que chegar 8 horas, ele vai chegar lá um pouco antes, não vai atrasar. Salvo algo que esteja fora do controle dele. Né? É muito detalhista, né? Isso também já falei, por ele ser organizado, ele quer a coisa da forma que ele acha que é certo. Né? Organizado, como eu já falei, ele sempre busca conhecimento, ou seja, aquela pessoa que, para ele tomar a decisão, ele precisa de muita informação para tomar a decisão mais assertiva. Não é aquela pessoa intempestiva, é assim, acabou. Pum. Não é, entendeu? Pontual, como eu já falei, muito conservador. Então, se ele é conservador, quando muda, lembra que eu falei que ele é resistente às mudanças? Ele é conservador. Se ele muda algo que ele vem fazendo, isso ele vai resistir um pouco, até se adaptar. Ele é imprevisível, né? Aliás, imprevisível não, previsível. Já que ele é muito concatenado, muito planejador, analítico, é de processo, é de sistema, é um cara que é previsível. É uma pessoa que é previsível, né? Você consegue prever a forma que ele pensa, a forma que ele vai fazer, entendeu? Então, pontos fortes, organização. Então, assim, ele é uma pessoa que consegue ressignificar o passado e projetar o futuro. Né? Então, assim, quando eu digo ressignificar o passado, é uma pessoa que consegue dar um novo significado a algo que não foi bom, por exemplo. E ele consegue projetar o futuro dele, ou seja, como ele é analista, um estrategista, planejador, ele tem essa visão clara e ele consegue fazer isso, certo? Leal, ele é muito leal, né? É muito leal com as coisas dele, muito honesto. E para ele fazer as coisas precisa de segurança, né? Ou seja, ele toma muita informação para si para tomar uma decisão. Muito responsável. E ponto de melhoria, como eu falei, ele tem uma enorme dificuldade de se adaptar. Então, se ele não for, ele pode impedir um progresso dele ou do setor dele, por exemplo. Isso eu estou falando muito voltado para a empresa, mas isso se aplica em casa, entendeu? Se ele não conseguir se adaptar às coisas rapidamente, ele pode travar alguns processos de crescimento. Então, assim, por ele ser detalhista e sistemático demais, ele muitas das vezes ele demora a tomar as decisões, né? Que é diferentemente vocês vão ver do tubarão, que é aquele cara que se tem, por exemplo, abrindo um parênteses aqui para o tubarão, que eu vou falar depois, vai ser o último, o próximo vai ser o águia. Mas o tubarão, você chega com um contrato para o cara que é tubarão, ó, ele vai perguntar para você leu? Li. Ele dá uma lida ali rápido, assim ele confia. Então, ele não vai perder tempo. O lobo é diferente. Se eu entrego um contrato para o lobo, ele não vai perguntar se eu li. Ele vai ler detalhadamente, vai tirar dúvida, ou se disser, ó, isso aqui eu não estou de acordo. Isso aqui precisa ser revisto. Entendeu? Ele é muito detalhista. E por ele ser muito detalhista, ele pode perder tempo. Né? E tempo, nos dias atuais, né, é complicado, é ouro. Então, é muito importante que ele tenha o senso de rapidez, né, para que o que foi planejado seja executado quanto antes e a contento, certo? Então, assim, pessoal, o lobo basicamente é isso. A live ela é muito dinâmica, muito rápida, né? Até porque assim não dá para a gente entrar no mundo dessa forma, né?
Estou detalhando alguns aspectos que é do perfil de cada animal, que, como eu volto a falar, o ser humano ele tem os 4 perfis, tubarão, gato, lobo e águia, porém, um sobressai, né? A live passada eu falei do gato, hoje eu falei do lobo,